Marco Aurélio. Concentre-se a cada momento em realizar o que se apresenta diante de você. Não é necessário converter isso em algo diferente, nem permitir que isso o perturbe. O presente constitui tudo o que possuímos para vivenciar ou perder. Interrompa brevemente o que estiver fazendo e questione a si mesmo. Tenho medo da morte pelo fato de não poder mais fazer isso? Encare cada ação que empreenderia ou cada palavra que diria como se fosse de alguém à beira da morte. As ideias que você cultiva determinam a qualidade de sua mente. Seus pensamentos conferem cor à sua alma. Hoje consegui escapar da ansiedade, ou talvez não. Eu a rejeitei, pois estava enraizada dentro de mim, nas minhas próprias percepções, e não fora. A jornada da sua vida precisa ser construída passo a passo, pois o que bloqueia a ação impulsiona a ação. O obstáculo que se interpõe no caminho se torna o próprio caminho. A melhor forma de vingança é não adotar a mesma postura do seu inimigo. Da mesma maneira, é possível cometer injustiça ao não agir. Receba com humildade e libere sem apegos. Se a situação for suportável, então suporte-a. Abandone a tendência de reclamar. Contribuir com algo positivo ao bem comum. Nesse caso, compartilhe os benefícios. A capacidade de me surpreender nunca cessa. Todos nós temos mais amor por nós mesmos do que pelos outros. Contudo, nos preocupamos mais com o julgamento alheio do que com o nosso próprio. É uma pena que isso tenha acontecido? Não. É uma dádiva que isso tenha ocorrido, e eu permaneci incólume. Se algo não está correto, evite fazê-lo. Se algo não é verdadeiro, não o verbalize. Lembre-se sempre de que você tem a opção de não formar opiniões. Questione a si mesmo a cada instante. Isso é necessário? Se algo é alcançável pela humanidade, também é alcançável por você. Visualize-se como alguém que já faleceu. Você já viveu sua vida. Agora, agarre o que sobrou e viva de forma condizente. Se alguém me menospreza, isso é um problema dele. Tudo nasce da mudança. Você tem domínio sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Quando enfrentar contratempos inevitáveis, volte imediatamente a si mesmo e não permita que isso perturbe mais do que o necessário. Você poderia deixar a vida neste exato momento. Permita que isso dite suas palavras e pensamentos. Nossa vida é moldada pelas nossas percepções. Sem um objetivo consistente, você não pode viver de forma consistente. Levante-se após falhar. Comemore ao se comportar como um ser humano. Restrinja-se ao momento presente. A tranquilidade se instaura quando você para de se importar com o que os outros dizem, pensam ou fazem. Haja apenas de acordo com o que você controla. Você não percebe o quanto tem a oferecer, mas, ainda assim, se contenta com menos. Alcançar maestria na leitura e escrita exige um mestre. A luta é grandiosa, uma tarefa divina para alcançar domínio, liberdade, felicidade e paz. Não deixe que os outros o impeçam. Um fogo intenso transforma tudo o que é lançado nele em chama e brilho. Ame apenas o que se desenrola. Não existe harmonia maior. Se é humanamente possível, você também pode realizar. Opte por não ser prejudicado, e assim não se sentirá prejudicado, porque, na realidade, você não foi prejudicado. Não procrastine, não se distraia, não vagueie, não seja passivo nem agressivo. Não torne tudo um assunto de negócios. Ame a mão que o destino lhe deu e jogue o jogo como se fosse seu. Pratique, até mesmo o que parece impossível. Não há necessidade de se preocupar com o que está além do seu controle. As pessoas existem umas para as outras. Quanto mais alguém se aproxima de um estado mental tranquilo, mais próximo está da força, como disse Sêneca. Sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Assim como o trabalho fortalece o corpo, as dificuldades fortalecem a mente. Ser pobre não significa ter pouco, mas sim desejar mais. Se alguém não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. É preferível enfrentar a dor do que ser enganado por ela. A existência se revela breve e inquieta para aqueles que negligenciam o passado, ignoram o presente e temem o futuro. Não há indivíduo mais infeliz do que aquele que nunca se depara com adversidades, pois lhe é negado o teste de si mesmo.
O destino de um homem é moldado pelo conteúdo de seus pensamentos. Sua infelicidade é proporcional à convicção que ele mesmo formou. O problema não é a escassez de tempo para viver, mas sim o desperdício desse tempo. A crueldade tem origem na fragilidade. Assim como uma gema só se torna polida através de fricção, e um homem se aprimora através de tribulações. Aquele que tenta estar em todo lugar, acaba por não estar em lugar algum. Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. A pobreza não reside na posse escassa, mas na cobiça excessiva. Às vezes, a própria existência requer coragem. O caráter de um indivíduo é evidenciado ao observar como ele dá e recebe elogios. Não é que nos falte tempo, mas sim que o desperdiçamos em demasia. A maior cura para a ira é o adiamento. Quanto progresso se pode realizar, tanto quanto se esforça para alcançar. A sabedoria muitas vezes surge inesperadamente para um homem. Nosso erro é acreditar que olhamos em direção à morte, enquanto na verdade a maior parte da morte já passou. O tempo transcorrido já pertence ao reino da morte. Se aquilo que possui parece insatisfatório, mesmo se detivesse o mundo inteiro, você permaneceria insatisfeito. O verdadeiro poder está naquele que tem domínio sobre si mesmo. Não é o que você carrega, mas sim como carrega. Nada traz mais contentamento à mente do que amizades amorosas e leais. Tudo o que pode acontecer a qualquer momento pode ocorrer hoje. A excelência enfraquece sem um adversário. A alegria nos é proporcionada por aqueles que amamos, mesmo na ausência. Que progresso fiz? Comecei a ser meu próprio amigo. Minha riqueza se esvairá, não levando consigo senão a própria essência. Se deseja melhorar, esteja disposto a parecer ignorante ou tolo. Não apenas diga que leu livros, demonstre que, através deles, aprendeu a pensar de modo mais refinado. Não posso escapar da morte, mas ao menos posso fugir do medo dela. Não explique sua filosofia a viva. Torne-se aquilo que direciona sua atenção. Um homem não pode aprender aquilo que já acredita saber. Se sentir inclinado a buscar aprovação externa, saiba que comprometeu sua integridade. Se necessitar de testemunhas, seja seu próprio testemunho. Até quando esperará antes de exigir o melhor para si? Se suas ações são nobres, você também o será. Se alguém conseguir provocá-lo, perceba que sua mente é cúmplice nessa provocação. Não são as circunstâncias que nos perturbam, mas sim nosso julgamento sobre elas. As circunstâncias não formam o homem, elas apenas o revelam a si mesmo. Aceite os eventos como ocorrem, essa é a senda para a paz. Mantenha a companhia apenas daqueles que o elevam e cuja presença desperta seu melhor. A verdadeira filosofia requer viver de tal maneira que sua felicidade dependa o mínimo possível de fontes externas. Nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. Quanto mais valorizamos o que está fora de nosso controle, menos controle possuímos. Você se fere no momento em que acredita que foi prejudicado. A riqueza não reside em posses grandiosas, mas em desejos modestos. Não busque o bem e a satisfação externos, encontre-os em seu próprio ser. Domine seus desejos. Não invista seu coração em muitas coisas e conseguirá o que realmente necessita. Dedicar o resto de sua vida à evolução. Melhor errar com os pés do que com a língua. Se alguém recorre à violência contra mim, poderá ter meu corpo, mas minha mente permanecerá com estilpo. A felicidade é um fluxo saudável de vida. A aflição é a agitação mental que vai contra a razão e a natureza. O bem-estar é alcançado através de pequenos passos, os quais não devem ser subestimados. O homem conquista o mundo conquistando a si mesmo. Possuímos 2 orelhas e uma boca, pois deveríamos ouvir mais do que falar. O homem mais virtuoso é aquele que segue o bem. O bom conselho é também aquele que revela tudo a si mesmo. Nenhuma perda deveria ser mais lamentada do que a perda de tempo, algo irrecuperável. Siga o curso que a razão dita.